CPI do Ministério Público ouve 2 servidores do MP sobre compra de imóvel pelo órgão com dispensa de licitação. A Comissão de Finanças apresenta parecer conclusivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Criada na Assembleia a comissão parlamentar que vai indicar o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E mais a abertura das inscrições para a 4ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da CPI do Ministério Público ouviram um depoimento de 2 servidores da instituição. Eles foram convocados para falar sobre a compra de um imóvel pelo MP com dispensa do processo licitatório. O negócio da ordem de 123 milhões de reais é o ponto central da investigação feita pelo Parlamento. Esta foi a 5ª reunião da CPI do Ministério Público. Os deputados receberam 2 servidores da instituição. A coordenadora de operações administrativas Doris Mara Heller Brigman e o analista em auditoria Fernando Fabro Tomazini. Eles fazem parte da Comissão de Estudos para a Expansão da Estrutura Física do Ministério Público e informaram que a comissão apenas analisa as necessidades de ampliação e reformas dos prédios da instituição em todo o estado. De acordo com os servidores, a comissão tem função burocrática e pode sugerir ou não alternativas ao procurador-geral ou ao subprocurador para assuntos administrativos, que tem a palavra final. Durante o depoimento, os 2 afirmaram que a proposta chegou à comissão no dia 19 de novembro para a compra de um empreendimento já projetado para o terreno da Rua Bocaiúva e oferecido ao Ministério Público pela construtora Becker. Quanto às restrições ambientais do terreno, eles adiantaram que não cabe à comissão analisar. Os parlamentares avaliaram a contribuição que os 2 depoimentos deram às investigações. Como tem esse trâmite todo sobre a lógica de um problema de ordem ambiental, que foi relatado e reconhecido por ambos, mostra claramente que criou-se milagre na prefeitura para provar isso. Por isso estamos convocando o ex-secretário do município, o senhor Raul, que é um engenheiro, que parece que me assinou todos esses procedimentos para que a gente possa compreender melhor. O importante é deixar claro que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura esse ato de gestão do Ministério Público, está conduzindo tudo isso com muita tranquilidade e cumprindo com seu papel de fiscalizar o fiscal. O Ministério Público não está isento de ser fiscalizado, independente do modelo de dispensa de licitação que fizeram, porque é nosso entendimento que essa dispensa não poderia ocorrer. Os deputados transferiram para a semana que vem os interrogatórios de outros 2 servidores do Ministério Público que atuam na área de engenharia e arquitetura e que aguardavam para depor. Porque esses caras me parece que têm muito poder lá nessas decisões, porque esses que estão aqui não analisaram nenhuma outra proposta. Então, se eles não analisaram, é provável que o setor de engenharia analisou. Mesmo que a gente não as tenha aqui no momento e não as temos recebido oficialmente, porque as temos recebido aqui do primeiro depoente. Na semana que vem, a CPI deverá realizar 2 reuniões, uma na terça e outra na quarta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Além dos 2 servidores do Ministério Público que tiveram o depoimento adiado, os parlamentares também deverão ouvir o presidente do Cresci de Santa Catarina, Carlos Josué Bens, e o ex-secretário de Meio Ambiente de Florianópolis, José Carlos Rauen. Vamos continuar ouvindo testemunhas, pessoas que foram selecionadas pelo nosso relator do processo de investigação. Como não conseguimos ouvir as 4 testemunhas que estava programado para esta terça-feira, nós teremos então a oitiva de 2 dessas 4 testemunhas na próxima terça-feira e a CPI vai funcionar então na terça e na quarta, conforme deliberação de todos os membros da comissão, para permitir que a gente consiga acelerar mais os trabalhos de investigação. Falando em comissão parlamentar de inquérito, deputados que fizeram parte da CPI da telefonia repercutiram a recente conquista do consumidor no setor de telefonia, internet e TV a cabo. É que entrou em vigor esta semana o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, editado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O PROCON reúne milhares de reclamações de usuários contra os serviços de telefonia fixa e móvel. Entre as principais reclamações estão a dificuldade de cancelamento de assinaturas.
a curta validade dos créditos dos celulares pré-pagos e a falta de sinal para completar as ligações. As reclamações são tão grandes em todo o país que, no ano passado, assembleias legislativas de mais de 7 estados brasileiros instalaram de forma simultânea CPIs da telefonia móvel para tentar solucionar parte dos problemas relacionados pelo PROCON. Como resultado, os representantes das operadoras de telefonia móvel em Santa Catarina assinaram um termo de compromisso, garantindo a apresentação de um plano detalhado de investimentos para a melhoria dos serviços prestados no estado. Plano que já está em andamento. Agora, acaba de entrar em vigor o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor elaborado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Com a nova determinação, o cancelamento de assinaturas passa a ser automático. Basta que o consumidor ligue para o call center das empresas. Outro destaque é a validade mínima de 30 dias para os créditos dos celulares pré-pagos. O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor foi um dos temas discutidos em plenário pelos parlamentares. O documento partiu de consulta pública e tem base também nas reclamações que chegam à ouvidoria da Anatel. O cronograma de normas atinge também os serviços de internet e TV por assinatura. A partir desta semana, já estão em vigor o cancelamento automático das assinaturas, a permissão de cobrança de multa pelas operadoras, caso clientes aproveitem promoções que configurem mudança de plano, a responsabilização das empresas, caso os vendedores não deixem claro as limitações de produto ou serviço, a obrigatoriedade da operadora de ligar novamente para o consumidor ou enviar SMS com número de protocolo de atendimento quando a ligação cair. A imposição de prazo mínimo de 1 mês na validade dos créditos pré-pagos. A contestação de cobranças ocorridas nos últimos 3 anos. Neste caso, a empresa terá 1 mês para dar resposta. Se não responder, subentende-se que a contestação está correta e a fatura terá de ser corrigida ou o valor pago devolvido em dobro. A cobrança antecipada está proibida. Já na área rural, a boa notícia é que agricultores de todo o estado já podem fazer o chamado Cadastro Ambiental Rural. O mecanismo foi instituído a partir da aprovação de uma lei federal em 2012 e beneficia aqueles que investem na preservação. Cerca de 500 mil imóveis devem ser inseridos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, no período de 1 ano em Santa Catarina. O sistema para o cadastramento das propriedades já foi disponibilizado pelo governo do estado e pode ser feito gratuitamente por meio de um aplicativo no computador. Na declaração, o proprietário deve detalhar algumas informações sobre a área de ocupação restrita, reserva legal e áreas de preservação permanente, entre outras. Para auxiliar os proprietários no preenchimento do cadastro, a Secretaria de Estado de Agricultura capacitou cerca de 1.500 técnicos. A orientação é procurar o Escritório Municipal da IPAGRE ou a Secretaria Municipal de Agricultura, também os sindicatos estão participando, as cooperativas agropecuárias e até mesmo as agroindústrias que podem orientar os seus integrados a buscar a elaboração do CAR. O CAR é feito num sistema eletrônico, né, e que o produtor pode buscar ajuda para fazer esse preenchimento que é obrigatório. O Cadastro Ambiental Rural foi criado a partir da Lei Federal do novo Código Florestal Brasileiro, aprovada em 2012, e vai permitir o licenciamento ambiental de propriedades em todo o país. Um dos objetivos da ferramenta é garantir segurança jurídica aos proprietários rurais. O produtor rural que elaborar o seu CAR, ele vai mostrar que ele está em dia com a legislação ambiental e se ele, por acaso, não estiver em dia, se ele tiver algum passivo ambiental em relação à lei, ele terá o prazo de 5 anos para fazer o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório a todos os proprietários rurais. Eles terão um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1, para se regularizar.
todos os proprietários rurais ou possuidores de imóveis rurais terão que fazê-lo nesse prazo, e quem não o fizer passa, além de perder benefícios que o CAR prevê, como, por exemplo, aumento do limite de custeio, a questão da facilitação em relação à obtenção de crédito para as propriedades rurais e outros serviços como o seguro da produção, ele vai precisar do CAR. Então, ele é obrigatório, ele traz sanções para quem não o cumpre, mas também traz muitas vantagens para quem o faz. E veja ainda hoje, a Comissão de Finanças apresenta parecer conclusivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Os detalhes da matéria que será votada na semana que vem você confere logo depois do intervalo. Não sai daí. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana uma série de novos projetos. Um deles trata de questões relacionadas à população animal. Com relatoria e emenda substitutiva global apresentada pela deputada Ana Paula Lima, do PT, o projeto dispõe sobre o controle de reprodução de cães e gatos. A emenda acrescenta 3 artigos à Lei 13.918, de 2006, que trata de questões como a eutanásia. De acordo com o texto, os órgãos de controle de zoonoses e os canis públicos ficam proibidos de tirar a vida de cães e gatos, exceto nos casos de doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis. Já os animais com histórico de mordeduras comprovadas em laudo médico serão inseridos num programa especial de adoção. Outro projeto aprovado pela CCJ foi o que autoriza o Estado a firmar convênio com entidades civis de direito privado, sem fins lucrativos, e associações de proteção e assistência aos condenados. A matéria de origem do Executivo foi relatada pelo deputado Silvio Drevek, do PP. A proposta assegura ao Estado celebrar convênio com essas entidades para ações relacionadas à segurança, gerenciamento do cumprimento de pena, controle, vigilância e movimento de condenados e também a conservação dos equipamentos e mobiliários de estabelecimentos penais de Santa Catarina. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados discutiram parecer ao projeto governamental que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. A proposta deve ser votada na semana que vem. Durante a reunião ordinária da Comissão de Finanças, o relator do projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2015, deputado Gilmar Knezzel, do PSDB, apresentou o parecer conclusivo. Segundo o relator, ao todo foram apresentadas 173 emendas ao projeto, sendo 5 do próprio relator e as restantes emendas parlamentares individuais e emendas procedentes das audiências públicas do orçamento regionalizado. Percorremos novamente o estado todo através das audiências públicas regionalizadas, foram 13 este ano realizadas, das quais 108 emendas foram apresentadas e 102 estão já no nosso parecer, 6 apenas não podem estar no parecer porque depende da alteração do plano plurianual, mas desta forma foi acordado, e depois as emendas parlamentares, que também são legítimas, são importantes, que foram apresentadas pelos senhores deputados, senhoras deputadas, das quais nós acatamos 23 emendas, todas elas que têm como espaço territorial o Estado de Santa Catarina, não são emendas regionais nem locais, são emendas, são ações estadualizadas, desta forma o critério utilizado, e também 5 emendas do próprio relator. A decisão de votar o projeto na próxima reunião aconteceu após o presidente conceder vista coletiva aos parlamentares. O prazo para apresentação de emendas na comissão já foi encerrado. Agora, os deputados só poderão apresentar emendas ao projeto em plenário, durante a votação que deve acontecer no dia 15 de julho. No momento da votação da matéria, pode-se pedir destaque à sua emenda e ela poderá, então, ser votada em separado lá no plenário. E isso é legítimo, é democrático, está regimentalmente amparado, é legal, e aí cabe aos senhores deputados essa decisão. Falando em comissão, foram definidos esta semana os parlamentares da comissão especial que vai analisar as inscrições para o preenchimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os nomes dos integrantes do colegiado e também dos candidatos ao cargo foram lidos em plenário.
O deputado Dado Xirém é o único parlamentar na lista dos 31 candidatos ao cargo de conselheiro do TCE. A leitura foi feita pelo presidente da sessão, deputado Padre Pedro Baldissera, do PT, que anunciou a instalação da comissão especial para análise das candidaturas. Ela é formada pelos deputados do PMDB, Moacir Sopelsa e Aldo Schneider, Gilmar Knezzel, do PSDB, Valmir Comim, do PP, Neudi Sareta, do PT, Jean Kuhlmann, do PSD e Narciso Parisotto, dos Democratas. A comissão agora tem 10 dias para analisar as inscrições e apresentar ao plenário para a escolha do novo conselheiro. Logo em seguida, foram empossados 3 novos suplentes para ocupar as vagas dos parlamentares que pediram licença. Ciro Rosa no lugar do deputado Darcy de Matos, Daniel Toso na vaga de Gelson Merizio e Carlos Stupp no lugar de Dóia Guglielmi. Vereadores e lideranças políticas de Tubarão prestigiaram a posse de Carlos Stupp, que assume pela primeira vez como deputado estadual. Fui convocado no dia de ontem, né? Nós haveremos de discutir com o nosso pessoal que nos assessora a possibilidade também, apesar do pouco tempo e sabendo que as comissões ficam limitadas nas datas, são poucas as sessões ordinárias que estarão sendo, que teremos até 7 de outubro, mas eu com certeza hei de marcar e deixarei meu nome aqui também. Ainda em plenário, parlamentares aprovaram o projeto de lei que assegura a professores da educação básica o mesmo benefício oferecido aos estudantes. A matéria garante a estes educadores direitos ao pagamento da chamada meia entrada. A iniciativa é do deputado Sargento Amaury Soares. O projeto de lei foi aprovado com emenda substitutiva global do deputado Maurício Scudilarchi, limitando o benefício aos professores da educação básica, que são os habilitados em nível médio ou superior para dar aulas na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Caso o governador sancione a lei, esses trabalhadores que estiverem exercendo a profissão passam a ter acesso a estabelecimentos culturais e de lazer, pagando metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. Para comprovar o exercício profissional, o professor deve apresentar documento de identidade com foto e o contra-cheque, que identifique o órgão ou estabelecimento de ensino empregador, o funcionário e o cargo que ocupa. A gente espera que com isso a gente possa contribuir para que as professoras, os professores e o magistério em geral possa se instruir pelo menos, né, à altura dos seus alunos. Porque se o estudante vem da chamada classe média com o salário que a maioria dos professores tem, né, em todos os níveis em Santa Catarina, com certeza esse estudante que vem de família da classe média tem mais acesso a eventos artísticos e culturais que o seu próprio professor. E isso não é bom para a educação. Nós precisamos de professores e professoras instruídos com o que há de mais elevado na cultura não só local, como brasileira e inclusive universal. Também na semana que passou, a Assembleia Legislativa abriu as inscrições para a 4ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Veja como empresas e entidades não governamentais podem participar logo depois do intervalo. Notícias, volta já. A Escola do Legislativo iniciou esta semana as visitas às escolas sorteadas para participar da 18ª edição do programa Parlamento Jovem. A nova etapa acontece no segundo semestre deste ano. Os encontros têm o objetivo de apresentar o programa aos diretores e professores dos colégios que foram sorteados, 8 no total. A preparação começou por Tijucas e Balneário Camboriú. O sorteio das 8 escolas participantes aconteceu no mês de maio, durante a realização de uma sessão plenária com a presença dos deputados em Florianópolis. O objetivo do programa Parlamento Jovem é possibilitar aos estudantes de escolas públicas e privadas conhecimentos sobre política e democracia, com a vivência do processo democrático mediante a participação deles em uma jornada parlamentar na Assembleia Legislativa.
Durante a legislatura, os 40 deputados estudantes das escolas escolhidas vão ter a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um parlamentar. Por um período de 3 dias, os alunos do ensino médio poderão apresentar proposições como projetos de lei e indicações de autoria dos deputados estudantes. A primeira escola visitada foi a Escola de Educação Básica Olívia Bastos de Tijucas, que vai representar a região da Grande Florianópolis. No encontro, os gestores do programa Parlamento Jovem, que é uma iniciativa da Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, apresentaram aos professores as etapas preparativas para a realização desta edição do programa. Daqui um mês a gente retorna na escola, fazendo um debate com os alunos do ensino médio sobre o que é política e o que significa o programa do Parlamento Jovem Catarinense. E na terceira etapa a gente volta na escola, daí já com os alunos, os deputados estudantes eleitos, fazendo uma capacitação técnica sobre o processo legislativo que eles vão estar vivenciando durante uma semana em Florianópolis. A escola Olívia Bastos de Tijucas possui cerca de 260 alunos no ensino médio e a expectativa é grande para a participação pela primeira vez nesta edição do programa Parlamento Jovem. É um momento ímpar de uma escola considerada rural representar a Grande Florianópolis, representando não só a Grande, mas 21 municípios, creio eu, da Grande Florianópolis. E sendo uma escola de porte rural, é uma satisfação e cria-se uma expectativa muito grande com relação aos nossos alunos em participar do Parlamento Jovem. A segunda escola visitada foi a Escola de Educação Básica Francisca Alves de Evaert, de Balneário Camboriú. A instituição possui 300 alunos matriculados no ensino médio e os professores também receberam as informações do programa. Cada escola vai eleger 5 deputados estudantes que vão representar as 8 regiões do estado. Não adianta nós só focarmos nos conteúdos, ficarmos aqui dentro e não pegarmos, trabalhar os alunos, né, para o mundo lá fora. Então é importante sim, né, ver esse mundo político, né, contextualizado de uma forma diferente. Para todos será uma grande novidade, né, porque tanto nós não temos tanto contato com a política porque só criticamos, né? E os alunos, pior ainda, porque eles estão começando, principalmente esse do inovador que nós queremos trabalhar, que estão nessa faixa começando a fazer a votação, né? Então é primordial que eles saibam essa parte, né? O objetivo desse programa é aproximar o Parlamento Catarinense dos adolescentes e nesse ano muito mais em especial porque estamos vivenciando na realidade as eleições. O que eles fazem nas suas escolas, os processos eleitorais para eleger os deputados estudantes, eles vão estar vivendo na prática, dentro das suas escolas, o que o Brasil vai estar vivendo no processo eleitoral, que é a eleição dos deputados federais e estaduais, que é aqui a instância onde eles vão estar elegendo. A Assembleia Legislativa lançou oficialmente esta semana a 4ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC 2014. O prêmio busca estimular ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. O lançamento foi realizado na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. Esta é a 4ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC, realizada anualmente desde 2011. Promovida pela Assembleia Legislativa em parceria com outras 14 entidades, a premiação é voltada para empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. A importância é justamente o reconhecimento das boas práticas de responsabilidade social das empresas e entidades com fins não econômicos do nosso Estado. É o exercício da responsabilidade social sendo multiplicado e, através desses bons exemplos, também instigando outras instituições a demonstrarem práticas que certamente são realizadas em prol dos fatores econômicos, sociais e ambientais do nosso Estado, demonstradas por meio do balanço social.
Para auxiliar na divulgação do prêmio, serão realizados vários workshops em diferentes cidades do estado durante os meses de julho, agosto e setembro. As inscrições para o prêmio ficam abertas até 6 de outubro e serão feitas exclusivamente pela internet no site da Assembleia Legislativa, no link Responsabilidade Social. Nós tivemos um número crescente desde 2011, então nesse ano 2014 nós esperamos ultrapassar a casa de 100 habilitações, 100 certificações. É um número ousado, mas pelo trabalho que a comissão vem desenvolvendo e agora nesse ano agregando a CAERT, a ACI e a DJORI como membros da comissão e elas estão entrando nessa linha de divulgação, nós com certeza atingiremos esse prêmio que merece um destaque, que ele atinge todo o estado de Santa Catarina. E o ano passado, por exemplo, entre os troféus nós tivemos representações de 5 municípios. Então, isso caracteriza que um trabalho feito pela Assembleia junto com os parceiros, mas principalmente em favor dos projetos sociais catarinenses. Somente no ano passado, 99 empresas e entidades receberam a certificação. O diretor superintendente do Banco do Empreendedor, Luiz Carlos Floriani, participou da cerimônia de lançamento da nova edição do prêmio para dar um testemunho. Ele falou dos impactos positivos que o certificado trouxe para a organização. Tendo-se em vista que no Brasil, me parece, e é quase certo, que é o único estado que transfere esse tipo de certificação através da Assembleia Legislativa, fez com que ficássemos conhecidos efetivamente. E com muita satisfação eu até fiz um depoimento para a comissão que instituiu e que cuida do prêmio, de que uma organização internacional que recentemente nos aportou recursos, a Oikocred da Holanda, também não conhecia essa certificação e através dessa certificação e da referência que ela nos serviu, já nos garantiu novos aportes para o ano seguinte. E para fechar, a homenagem do Legislativo à Associação Catarinense de Engenheiros. O reconhecimento à entidade aconteceu numa sessão especial. A sessão especial pela passagem dos 80 anos de fundação da Associação Catarinense de Engenheiros foi solicitação da mesa diretora através de requerimento do deputado Reno Caramori, do PP. O parlamentar destacou a importância da entidade para o desenvolvimento do Estado. A Associação Catarinense de Engenheiros tem 80 anos. O CREA veio depois e tantas outras entidades vieram depois da Associação Catarinense de Engenharia. Por isso, acho que é muito importante o prestigiamento, é só verificar a plateia, pessoas já com uma certa idade, mas ainda cumprindo com a sua cidadania na profissão de engenheiro. A ACE foi fundada em 24 de maio de 1934, com o objetivo de representar os profissionais da engenharia, além de estimular o desenvolvimento técnico e científico do setor. Entre os seus primeiros associados consta Haroldo Pederneiras, que foi responsável pela fiscalização na construção da ponte Hercílio Luz. Considerada uma das mais antigas associações de classe em Santa Catarina, a ACE possui mais de 1000 associados. Foram homenageados na sessão especial o atual presidente, os 16 ex-presidentes, além de entidades ligadas à associação. O engenheiro eletricista Celso Termes Leal, que preside a Associação Catarinense de Engenharia, enfatizou que ela tem um papel fundamental na promoção da engenharia em Santa Catarina. É para nós um reconhecimento muito grande pela atuação da Associação Catarinense de Engenheiros nesses 80 anos como entidade precursora da engenharia em Santa Catarina e no Brasil. A ACE sempre procurou contribuir e lutar junto com o Parlamento catarinense por obras que possam dar para a sociedade um retorno muito grande. Ao longo desses 80 anos, a ACE contribuiu para a formação de diversas entidades representativas e de ensino. Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREA, destacou a relevância da associação para as entidades de engenharia do Estado.
Nós do CREA temos muito a agradecer porque o CREA nasceu dentro da associação e hoje o sucesso da engenharia se confunde também com o sucesso da Associação Catarinense de Engenheiros e também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Durante a cerimônia, também foi lançado o livro Tempo de Construir, que relata as 8 décadas da Associação Catarinense de Engenheiros. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem no mesmo horário. Até lá!